Fala galerinha do YouTube, aqui é o DR Locutor na Voz, o seu amigo da internet, trazendo para vocês grandes sucessos da música gospel e também da música secular, contando histórias de famosos que estão fazendo muito sucesso e também buscando informações e trazendo para vocês daqueles que estão meio sumido da mídia. E hoje eu irei falar de um cantor que está fazendo bastante sucesso no mundo do arrocha, através da banda Toque 10. Galera, vamos conhecer um pouco da história desse cantor e como surgiu a banda Toque 10. A banda Toque 10 surgiu no ano de 2018 em Serrinha, mas só agora, nos últimos anos, é que a banda estourou de vez. A banda serriense, que foi criada por Nilcinho, o vocalista da banda, e o seu tecladista e sócio Marquinhos, é a mais estourada do momento, tocando em todos os cantos, casas, carros, bares e etc. E sem dúvidas, vem liderando o ranking do famoso site de download de CD Sua Música. Esses são os sucessos da banda Toque 10. Você com raiva da minha cara e eu só com o beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se... Você faz falta aqui dentro de casa, faz falta no meu coração. E eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada. Me espelhando, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa. Mas vamos conhecer um pouco da vida e a história do vocalista Edmilson Santos de Jesus, o Milcinho, filho da dona Alice e do seu Flávio. Milcinho é natural de Serrinha, mas a sua infância e adolescência foi num povoado chamado Salgado, aonde morou até os 18 anos. Milcinho, o vocalista da banda Toque 10, não era de uma família rica, mas também não chegou a passar por grandes dificuldades, como às vezes é a história de muitos famosos que a gente vê por aí. Ele tinha uma vida tranquila, mas não quer dizer que Milcinho era um daqueles preguiçosos, pois toda em sua infância ele ajudava seu pai pela manhã e estudava durante o período da tarde. E foi isso que ajudou Milcinho em sua trajetória, até chegar no seu tão esperado sonho de se tornar um cantor reconhecido por todos. Milcinho, desde a infância, demonstrava talento para com a música, tanto que a sua avó, vendo esse talento nele, comprou um violão e deu para ele de presente, também pagando um curso para que ele viesse a aprender a tocar o instrumento. E foi aos 16 anos que o cantor faz a sua primeira tentativa de formar uma banda, juntamente com o seu atual tecladista e sócio, Marquinhos. Mas não dando muito certo, ele vai para Santa Catarina tentar alguma coisa melhor por lá. E é lá que o cantor teve que pôr em prática tudo o que aprendeu com seu pai, pois chegando lá, sua profissão foi de servente, logo se tornando um pedreiro, profissão que o seu pai exercia. O cantor também trabalhou de cabeleireiro, profissão também que ele aprendeu com seu pai. Milcinho, com muita vontade de se tornar um cantor, chegou até a fazer alguns shows em barzinhos, mas não ganhava nada com isso. Também criou com seus amigos uma banda de pagode baiano, que também não deu muito certo, visto que o que ele ganhava não dava nem para pagar a cerveja. Milcinho passou cerca de 6 anos em Santa Catarina, e foi aí quando Marquinhos havia acabado de sair de uma banda. Eles sempre mantinham contato, e foi aí que Marquinhos convida Milcinho para retornar à Bahia e tentar novamente ingressar na música. Chegando aqui, as coisas foram um pouco diferentes, pois o novo ritmo e as letras, e principalmente sua voz, que é também o que chama a atenção das pessoas, por ser muitas vezes confundido por unha pintada. Banda que Milcinho disse se espelhar e admirar desde os primeiros CDs, mas afirma Milcinho que nunca quis imitá-lo. Esse novo hit começou a pegar no meio do povo, mas não o suficiente ainda para gerar um lucro para a banda, pois no começo os companheiros de Milcinho e Marquinhos, criadores da banda, chegaram a se apresentar de graça. Por isso, quando alguém pergunta para Milcinho
Para quem vai os agradecimentos do seu sucesso, primeiramente ele agradece sempre a Deus e segundo os seus companheiros que faz parte do seu sucesso. E nos últimos anos, a banda estourou de vez. Caiu na boca do povo o ritmo arrochante e swingado e as letras cheias de sofrência mexeram com o público nordestino e até mesmo em outras regiões. Os repertórios, que vale lembrar, são todos escolhidos rigorosamente por Nilsinho, que ele já chegou a declarar que ele é bem rigoroso e bem chato com essa parte das músicas, do swing, da batida, de tudo. Ele que escolhe tudo, dedo a dedo. Os sucessos da banda Top 10 já chegou a bater 4.700.000 players e mais de 200.000 downloads, e já era o mais baixado e mais ouvido em primeiro lugar dos CDs estourados do site Sua Música. E nos últimos meses, a banda comemorou a conquista do seu mais novo e luxuoso ônibus exclusivo. É isso aí, galera. Esse aí foi um pouco da banda Top 10 e do cantor e vocalista Nilsinho. Se vocês gostaram, deixe lá no comentário, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E se tem alguma coisa que ficou faltando, por favor, deixe aí nos comentários para que cada vez mais a gente venha melhorar e trazer um conteúdo bem melhor para vocês, certo? Valeu, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.